O ano de 2026 chegou e se você deseja ler a Bíblia e entendê-la por completo, esse vídeo a gente está trazendo 3 passos muito importantes para você realmente conseguir criar uma rotina efetiva de leitura bíblica. E na segunda parte aqui do nosso vídeo a gente vai falar sobre quais livros você vai ler e em qual ordem. Quais livros você vai dar uma atenção maior, quais vai ler mais rápido, quais tem que ter uma abordagem especial para poder conseguir compreender. Tudo isso e muito mais nós teremos no vídeo de hoje. Fique com a gente, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e vai preparar o seu ano de leitura bíblica e compreensão da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos, eu sou Matheus Borges e no vídeo de hoje a gente já vai começar respondendo a um problema que boa parte dos cristãos tem, que é não conseguir ter uma rotina efetiva, que funcione de verdade, que seja constante, de leitura bíblica. Se esse é o seu problema, se você não consegue ler a Bíblia todos os dias, ou se tem muita dificuldade para entender o que está lendo, talvez até por estar usando aqueles planejamentos fixos de leitura bíblica anual, que eu vou comentar aqui algumas coisas sobre porque eu não gosto muito disso. Esse vídeo foi pensado em você, pensado para te abençoar na sua leitura bíblica, que você consiga realmente crescer no conhecimento de Deus. É a razão da nossa existência. Conhecer o Deus ao qual nós amamos. E não tem como você amar quem você não conhece de verdade, não é? Passo número 1, rotina. Você precisa desenvolver uma rotina de leitura bíblica. E calma, eu sei que você já sabe que você precisa fazer isso, talvez você não tenha conseguido implementar ainda. A gente vai trazer aqui algumas observações muito importantes que podem te ajudar a criar essa rotina, ou se você já tem algum tipo de rotina, melhorar, potencializar ela. Em primeiro lugar, você já sabe que você tem que ler a Bíblia todo dia, certo? Senão você vai esquecer do conteúdo, você vai perder aspectos de desenvolvimento narrativo. Às vezes, o que um capítulo 15 de algum livro da Bíblia quer dizer, a moral da história, lá por volta do capítulo 15, precisa de um desenvolvimento que começou no capítulo 2, no capítulo 3. E se você lê a Bíblia hoje, lê daqui a 3, 4 dias, você esquece. Você, de fato, perde o fio da meada. Talvez os planos de leitura bíblica, que você lê um pedacinho no Novo Testamento, um pedaço em Salmos e por aí vai, não te ajudem muito com isso. E você vai realmente ler a Bíblia toda no ano, só que não vai entender quase nada. Tenha metas realistas para a sua rotina de leitura bíblica. O que são metas realistas? Por exemplo, cada pessoa tem um ritmo de leitura. Eu talvez leia um pouco mais rápido que certas pessoas e um pouco mais devagar que outras pessoas. Se eu quiser adotar o ritmo delas, vai me prejudicar, tanto para mais quanto para menos. Entenda o seu ritmo e você vai descobrir isso conforme você começar a ler de fato. Cada pessoa possui uma rotina diferente, uma disciplina diferente, uma vida diferente. Tem gente que trabalha o dia inteiro, tem uma folga praticamente no mês. E aí, como é que você consegue ler a Bíblia tanto quanto uma pessoa que trabalha com teologia 24 horas por dia? Claro que não vai conseguir, na mesma frequência. Então você precisa ser realista com a sua rotina. Trabalha em regime de plantão, trabalha muito, está sempre cansado, talvez você tenha um tempo no transporte público. Depende, você tem que perceber a sua realidade e ver como é que você consegue ajeitar mais isso daqui. E eu não acredito nessa história de que se uma pessoa não lê a Bíblia todo dia, necessariamente é porque ela não tem compromisso com Deus. As pessoas falam muito isso, né? Você não lê porque não quer. Calma, não é bem assim. A realidade não é tão preto no branco, ela é mais cinza, na verdade, né? Talvez o seu problema seja só que você não conseguiu colocar em prática o seu compromisso. Você não conseguiu vencer a sua rotina, a rotina que te impuseram, que a vida te impôs. E é preciso a gente pensar sobre tudo isso, porque a gente vive num tempo em que a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Por exemplo, no contexto de trabalhar muito, implica que a gente está sempre muito cansado ou estressado.
Logo, você vai buscar nos seus minutos de descanso um conteúdo de comédia rápido para poder aliviar sua mente. Não alivia coisa nenhuma, mas tudo bem. Mas isso vai acabar atrapalhando a sua leitura bíblica. Então, entenda a sua situação, o seu momento, a sua rotina, a sua realidade do momento. Comece lendo a Bíblia pouco. Parece estranho, né? Um vídeo querendo te ensinar como ler e entender a Bíblia, eu venho aqui e falo, leia pouco a Bíblia. É verdade, leia pouco, comece lendo pouco. Se você não está acostumado a ler nada, ou ler um pouco hoje, daqui a 20 dias, ler de novo, não adianta tentar começar a ler 5, 10 capítulos por dia. Você não controla o tamanho dos capítulos que organizaram a Bíblia. Tente ler um tempo. Ainda que você termine antes do capítulo acabar, por exemplo, mas tenta só fechar a história principal que você está lendo ali. Você vai perceber quando aquele grupo significativo de versículos chegar ao fim. Não necessariamente no final de um capítulo. Geralmente é no final de um capítulo, mas não necessariamente. Leia 5 minutinhos por dia, no início. E não se sinta culpado por isso. Mas tente ler todos os dias. Faça um esforço para ler constantemente. E é isso que vai fazer toda a diferença. Porque é muito melhor você ler pouco, mas ler sempre. Porque você vai manter vivo na sua mente tudo o que o texto ensinou. E você vai para o dia seguinte, seu cérebro já começa a se adaptar àquela rotina. Por que a rotina torna a nossa vida um pouco mais fácil de levar? Fica quase que no automático. Porque o cérebro humano tenta poupar esforço, que é poupar energia. Então, aquilo que você faz rotineiramente se torna mais fácil de fazer. Não é você começar a forçar 30 minutos de leitura bíblica diária. Leia 5. É mais importante você desenvolver essa rotina para ficar automático na sua cabeça. É muito importante. É muito importante. E mesmo quando você não estiver lendo, se você ler só um pouquinho, é mais fácil você lembrar o que você leu. E aí você vai durante o dia meditar na palavra de Deus, que é refletir sobre o texto, pensar nas implicações, refletir em como a glória de Deus se manifesta no dia a dia, naquele texto, na sua vida. Tudo isso é muito importante, isso que significa meditar na palavra de Deus. Então, passo 1, não se esqueça, estabeleça a sua rotina conforme a sua análise do seu dia. Um exemplo prático, você não tem tempo para nada, mas você, quando vai ao banheiro, você leva o seu celular e fica mexendo em rede social. E se você ler 5 minutos a Bíblia no banheiro? Ainda que seja no celular, mais difícil, porque o seu cérebro vai pegar o que você já está acostumado a fazer no automático, que é abrir redes sociais, e vai te distrair do aplicativo da Bíblia. Mas se não tiver como ter uma Bíblia dentro do banheiro, por motivos meio óbvios, né? Tem muita água, umidade e tudo mais, se esforce para ler 5 minutos da Bíblia. Use o ônibus quando estiver indo para o trabalho, para a escola. Quando deitar na cama para poder dormir um pouco, não fica vendo tanto o celular. Leia a Bíblia um pouquinho e durma. Aproveite para orar antes de dormir sobre aquilo que você acabou de ler. Passo número 2. Leia para entender, não leia para ler. E aqui entra o maior problema dos planos de leitura bíblica anual. Você automaticamente, inconscientemente, vai ter como meta do dia ler e não entender. Você vai ter uma meta para bater tantos capítulos, tantos trechos ali. Sua preocupação tem que ser entender. Não adianta nada ler a Bíblia toda em 3 meses, você não vai entender nada, coisa nenhuma. Não adianta. Leia com calma. Leia uma tradução que você está acostumado, que você gosta de ler. Evita só a NTLH, porque ela suprime muito vocabulário, ela deixa de usar muitas palavras que são importantes para a Bíblia, para a teologia cristã. Procure traduções boas, NVI, NAA, Almeida século XXI. Tem muita tradução boa em língua portuguesa. Use elas, são traduções boas, agradáveis de ler, linguagem atualizada. Ler numa sequência lógica. Não adianta você ler as cartas de Paulo aos Romanos logo de início se você nunca leu a Bíblia.
Tem um motivo para estarem naquela ordem. Não é só a progressão da revelação. Considere a Bíblia como um único livro no sentido de teologia bíblica também. Leia do início. Leia do início. O início mesmo, Gênesis. Você não começa lendo um livro do final. E tem muitos assuntos que se desenvolvem ao longo da Bíblia. Se você começa do final, você perde essa beleza. Deus não revelou a história da redenção nessa sequência? Por que você quer pular para o final? Calma. Você já sabe o que acontece? Calma. Não tem spoiler na Bíblia. Quando chegar nas partes que tiverem muitas leis, aqui eu vou comentar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre sequência, mas aquelas partes que todo mundo trava, por não sermos judeus. Levíticos, Deuteronômio, Números. Leia rápido esses livros. Tem gente que vai achar ruim isso que eu estou falando aqui. Você está mandando as pessoas lerem rápido. Eu estou orientando que leia rápido, que passe o olho em algumas coisas. Melhor fazer isso agora do que parar de ler a Bíblia porque você perdeu a sua conexão com o texto. Seja realista, mantenha isso na sua cabeça. Quando você chegar, por exemplo, em Josué, depois de passar um pouco mais rápido por esses 3 livros de leis, bastante lei, não tem só leis, mas bastante parte da lei, você vai ver de novo que a história volta a ficar mais interessante, né? Gênesis e Êxodo é interessante para todo mundo, ninguém reclama de ler Gênesis e Êxodo. Mas a partir de Josué até a Segunda Reis vai ficar bem interessante. A história vai se desenrolar mais. Tem muitas coisas interessantíssimas ali acontecendo. A chance de você desanimar de ler é muito menor se você for realista. Sempre se pergunte: qual é a moral da história? Porque você precisa ler para entender. De novo, vou tocar nessa tecla aqui, em todos os vídeos do canal. Você tem que entender a Bíblia. E você só faz isso se você ler com atenção, sem distração, constância, para não perder o fio da meada. Porque o fio da meada do livro de 1 Samuel não é só 1 Samuel. Começa em Gênesis e continua. No final você volta. Quando você volta, parece que você nunca esteve ali. Então, passo 2, leia para entender. Passo 3, leia sem contar para os outros. E sim, isso é um exercício de piedade cristã. Você vai ler sem que as pessoas necessariamente saibam ou precisem saber que você está lendo todos os dias. Em outras palavras, não precisa postar na rede social que você está lendo a Bíblia. Isso é neofarisaísmo, vamos chamar assim. Está fazendo um ato de piedade, de relacionamento com Deus para as pessoas verem. Isso é pecado. Cuidado, cuidado. Tem uma diferença grande entre você tentar incentivar alguém a estudar a Bíblia e você ficar mostrando que você está buscando a Deus. Muito cuidado com a hipocrisia, isso pode ser uma cilada para você e acabar alimentando seu ego. É importante você também não divulgar sempre a sua rotina bíblica, porque, novamente, tocando na tecla de ser realista, haverá dias quando você não vai conseguir ler a Bíblia. Pois é, estou falando para ler todo dia, mas pode ser que alguma ocasião se apresente na sua vida e você não vai conseguir ler todo dia. E se você está postando isso para os outros que você está lendo todo dia, você vai se sentir fracassado. E aí o seu ânimo para ler no dia seguinte é menor. E aí você continua lendo no dia seguinte, se você não contou para ninguém que você está lendo, de onde você parou. Você não está só cumprindo uma meta e tendo que ticar um quadradinho no seu plano de leitura bíblica anual. Você está lendo para conhecer a Deus. Com calma. Com calma. É algo entre você e Deus. Não é para você dar satisfação para ninguém. Não menospreze esse passo 3. Leia sem contar para os outros que você está lendo. Então, só recapitulando antes da gente entrar na próxima parte aqui do nosso vídeo. Passo 1. Estabeleça a sua rotina conforme a sua análise do seu dia. Sua rotina de leitura bíblica diária.
nas melhores ocasiões, nos melhores momentos. E claro, se possível, que seja mais de um momento no dia. Espace bem os tempos. Passo 2, leia para entender, não só para ler. E passo 3, leia sem contar para os outros que você está lendo. Não precisa ninguém saber. Mas agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo que eu prometi, uma sugestão de ordem para a leitura bíblica. Eu vou explicar algumas coisas aqui também muito importantes. E a sugestão de ordem, diferente do que você vai procurar, do que você vai encontrar por aí, onde muita gente recomenda começar pelo Evangelho de João, onde você já tem uma cristologia mais elevada, começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos no geral, ou cartas de Paulo, ou então algum livro como Salmos, Provérbios. Leia a Bíblia na ordem que ela se apresenta para você. Leia na ordem. Talvez você faça uma pequena modificação, mais para frente a gente vai falar aqui quando chegar nos profetas. Mas leia inicialmente na ordem. Vamos lá, Antigo Testamento. Gênesis e Êxodo, os 2 primeiros livros. Leia com calma, muita calma, tentando conhecer a história, compreender tudo. Perceba como a história da redenção em Cristo vai se desenhando. Desde o início, perceba a soberania de Deus em pontos-chave. Os chamados de Deus a Abraão, quando ele estava em Ur, cidade lá da terra dos caldeus. Perceba Deus endurecendo o coração de Faraó no Egito. Perceba tudo isso. Deus declarando que ele escolheu Israel não porque eles eram bonzinhos, não. Perceba Deus sendo soberano desde o início da Bíblia. Conecte-se com o texto. Esse é o seu povo. Conecte-se. Ah, mas eu não sou judeu, não sou israelita. Você é povo de Deus. Você crê em Deus. Não são os filhos da carne que são filhos de Abraão, mas os filhos da fé. Levítico a Deuteronômio. Sim, passe rápido por eles. Leitura rápida, bem rápida. Em algumas partes você pode até bater o olho. Meu Deus, parece que eu estou falando uma heresia aqui. Não! A preocupação é você criar uma rotina e você se conectar com o texto. Grande chance de, se você tentar ler Levítico e Deuteronômio no mesmo ritmo de Gênesis e Êxodo, você parar e abandonar sua leitura bíblica, talvez lá para fevereiro ou março. Leitura mais rápida. Claro, leia com mais calma nos pontos que tiver alguma história para se desenvolver. Onde algum discurso mais direto for apresentado, algum ensinamento mais claro. Mas passe bem rápido pela parte das leis, principalmente se está começando a ler a Bíblia agora. Josué, 2 Reis, aí não, aí volta. Leia com calma, tentando compreender a história toda. Conectar a história, entender como saiu de um ponto para o outro. Observa como tudo acontece. Perceba o centro narrativo que vai passando para Davi, de onde vem o Cristo. Davi, um exemplo do que é ser um rei segundo o coração de Deus. Perceba como a história vai se construindo para chegar a Jesus. 1ª e 2ª Crônicas, leia prestando atenção porque tem detalhes que não são meramente uma repetição de 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Tem algumas coisas extras ali. Leia com mais atenção nessas partes extras. Nas demais partes, se você leu 1ª Samuel até 2ª Reis não tanto tempo antes, você ainda está com aquilo vivo na mente, pode passar um pouquinho mais rápido. Mas no que for muito repetitivo, se você está percebendo que está desanimando de ler a Bíblia, passa rápido. Segue em frente. Sem medo. Esdras e Esther. Leia com calma. Bastante calma. Voltamos de novo para livros históricos. Leia devagar. Compreenda a história. Perceba a conexão. Tente situar ela ali. Calma aí, quando foi isso que aconteceu? Ah, tá, entendi. De Jó a Cânticos, nós temos um outro tipo de literatura bíblica. Aqui a coisa já muda bastante. Literatura de sabedoria, sapiencial. A leitura é diferente. Leia refletindo mais, percebendo o tom, a moral da história, o sentimento dos salmos. Observação importante, tenha cuidado quando for ler Jó. Quase o livro todo de Jó
É a conversa dos 3 amigos de Jó com ele. Quase o livro todo, e tem capítulos enormes que são os amigos falando. E às vezes você parou o discurso de um dia para o outro, se ficar muito tempo sem ler, você acha que o que está escrito ali está certo. Não está. Geralmente não. É o amigo de Jó que não sabe nada do que está acontecendo na realidade, que está atacando ele no sofrimento. Cuidado quando for ler Jó. Cuidado. Cuidado. Tem uma leitura cuidadosa de Jó. Mas também não leia Jó tão lentamente quanto os Salmos, por exemplo. Não pode fazer isso. Os Salmos, sim. Lê devagar, sem pressa. Principalmente o Salmo 119, né, que provavelmente não vai dar para você ler num dia só, dependendo da sua rotina. Agora, os profetas, de Isaías até Malaquias, se possível, volte nos livros de 1º e 2º Reis e tente lembrar como era o rei da época daquele profeta. Ou seja, por exemplo, Isaías profetizou no reinado de quem? Do rei A, B e C. Ok, vou voltar na Bíblia e vou lembrar quem eram os reis A, B e C. Ok? Quando terminarem esses profetas, aí você vai para o Novo Testamento. Mas eu vou dar uma outra opção aqui também, tá? Se ao terminar Cânticos, vocês quiserem pular para o Novo Testamento, ok. Faça um esforço só para ler Daniel, então, pelo menos. Que vai ter pelo menos algumas profecias entre o período intertestamentário. Leia só Daniel. Aí você vai para o Novo Testamento, se você não quiser ler os profetas todos agora. Aí você lê o Novo Testamento todo, quando acabar o Novo Testamento todo, você volta para os profetas. De Isaías até Malaquias com bastante calma. Se quiser fazer isso, se quiser pular os profetas nesse momento, leia só Daniel, pelo menos, ok? Vai ser muito importante. Daniel também tem muitas profecias messiânicas, um pouco até mais claras de compreender do que Isaías. Novo Testamento. Leia os 4 evangelhos, mas fora de ordem. Primeiro você vai ler Marcos, porque foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Leia Marcos. Depois você vai ler Mateus, depois João. Você vai pular Lucas, entendeu? Marcos, Mateus, João. Por quê? Porque Lucas e Atos originalmente parecem ser uma obra só em 2 volumes. É a história que continua, escritas pelo mesmo autor. Então leia Lucas e, na sequência, leia Atos dos Apóstolos. Muito importante. Em Lucas está escrito que Jesus fez em Atos dos Apóstolos o que o Espírito Santo continuou a fazer por meio dos apóstolos. Alguns até chamam de Atos do Espírito Santo. Depois você vai ler de Romanos até Filemão, as cartas de Paulo. Leia com muita calma. Muita calma. Eu recomendo ler com mais calma do que qualquer outro livro que você leu da Bíblia. E aí não fica na tentação de tentar dizer que acabou de ler a Bíblia toda, se você não pulou ali os profetas. Leia com calma para entender. Aqui, nas cartas de Paulo, a gente está no coração doutrinário da fé cristã. Claro, o coração do Novo Testamento são os evangelhos. É o centro do Novo Testamento. Mas o desenvolvimento doutrinário, a sistematização, como tudo se encaixa, tudo isso aí a gente vai ter mais claramente nas cartas de Paulo. Essa especificação. O cristianismo, a fé cristã desenvolvida plenamente está em Paulo, ok? Muita calma. E aí quando você chegar no momento de ler Hebreus, que não se tem certeza, há um debate sobre quem escreveu Hebreus, particularmente eu acredito em Lucas, por alguns motivos específicos que não cabem nesse vídeo aqui, mas quando chegar em Hebreus você vai fazer uma coisa bem diferente. Separa um dia de folga, de descanso. Você não vai trabalhar, não tem nenhum compromisso naquele dia. Se possível, tente ler o livro de Hebreus de uma vez só. São 13 capítulos. Por que eu falo isso? É um livro complexo. Mas se você ler do início até o fim, você não vai perder o fio da meada. E você vai entender Hebreus de uma forma que talvez, se você já leu várias vezes esse livro, você nunca entendeu antes. Leia Hebreus
numa tacada só, se possível. Esses 3 capítulos aí. Muito importante. Muito importante. Depois vai ler de Tiago até Judas. E aí você lê de novo como as cartas de Paulo, com muita calma, muita atenção, entendendo que não foi Paulo que escreveu esse trecho aqui. Então, pode acontecer em alguns momentos de que o vocabulário, a mesma palavra traduzida, significava uma coisa nas cartas de Paulo, mas não vai significar exatamente aquilo no uso que as epístolas gerais farão aqui. Por exemplo, é o caso que havia na época da Reforma, por exemplo, um debate entre o que diz Tiago sobre a salvação pela fé sem as obras e o que dizia Paulo sobre a salvação pela fé sem as obras. E aí? Será que é a fé com obras, como dizia Tiago, ou será que é a fé sem obras? Na verdade, não há conflito, mas na tradução você lê e você fala, tem alguma coisa estranha. E que palavras são só palavras? Você precisa do contexto. Por isso é importante ler com constância para não perder o fio da meada e não incorrer em nenhuma heresia aí. Até porque naquela época, pessoal, não havia gramática, não tinha um dicionário para dizer. É muito importante prestar atenção nisso. Atente-se quando você estiver estudando um livro da Bíblia do mesmo autor. Muito importante. Apocalipse, leia com muita calma. Muita calma. Se possível, se despindo das ideias que você trouxe consigo sua vida inteira. Aqueles preconceitos meio conspiradores, digamos assim, sobre chip, marca da besta e coisas mirabolantes também. Entenda que é uma literatura apocalíptica, você aborda de forma diferente. Quer dizer que você não interpreta os sinais e visões todos de forma literal, você não pode fazer isso. Não é a intenção do texto. Esse é um gênero literário diferente. Assim como os Salmos e Provérbios são diferentes de 1º e 2 Samuel, Josué, até Gênesis. Quer dizer que não vai aparecer uma mulher vestida do sol com a lua sobre os seus pés no final dos tempos. Não vai aparecer isso no céu. Quer dizer que não vai sair um monstro do mar para reinar sobre a terra. Não vai acontecer isso. Esses são símbolos que apontam para realidades, né, respectivamente, no caso da mulher, a igreja apóstata, traidora, que persegue o povo de Deus agora, e a besta que sai do mar, o anticristo emergindo entre as nações e vindo para governar o mundo. Conclusão, e quando terminar de ler Apocalipse, o que você faz? Acabei de ler a Bíblia, pronto, não preciso mais. Não, claro que não. Por isso você não precisa ter pressa. Se não der para ler no ano de 2026, entrar um pouquinho em 27, tudo bem também. Quando chegar no final, você vai ter que voltar para o início. Parou para pensar nisso? Ou você quer ler a Bíblia só para dizer que já leu e pronto, não preciso mais ler? Se você pulou os profetas, agora você volta, ok? Nesse momento você volta. Tem que voltar, você não pode ignorar uma parte da Bíblia. E aí você faz tudo de novo. Tudo de novo. Se quiser ver esse vídeo de novo no final do ano que vem, no final de 2026, no comecinho de 27, lê tudo de novo. E você vai perceber na Bíblia coisas que vão te chamar a atenção, no sentido de teologia bíblica, ou seja, de um desenvolvimento narrativo do início até o fim, no sentido de história do desenvolvimento narrativo da redenção na Bíblia. Você vai perceber isso. Repare que a humanidade, ela começa num jardim e termina numa cidade. Tem uma linha narrativa que chega até lá. Começa aqui, se desenvolve e chega lá. Questão dos sacrifícios. Quem faz o primeiro sacrifício é Deus no Éden, quando ele veste Adão e Eva com roupas de peles de animais. Deus criou a pele do animal? Não, Deus criou o animal, Deus matou o animal, sacrificou o animal. E agora, essas roupas de pele, elas simbolizam o futuro sacrifício do Cordeiro que cobre o pecado das pessoas, que purifica, esconde as suas vergonhas. Você vai ver tudo isso se desenvolvendo de uma forma que não deu para perceber na primeira leitura. Repare como a história da redenção começa de fato lá atrás, na queda
de Adão, passa pela lei que humilha toda a soberba humana, toda arrogância, prepotência, nos coloca no pó, nos prova que não podemos salvar a nós mesmos e precisamos urgente de um Salvador. E é Jesus. Você vai reparar isso melhor. Que Deus abençoe o seu ano de 2026. Que seja um ano de muito estudo bíblico. Muita leitura bíblica. Que você conheça a Deus, se relacione com Deus, ame a Deus, sirva os irmãos. Que você possa experimentar Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que a sua vida se encha do conhecimento da glória de Deus. Isso não vai acontecer buscando o profeta A e B. Vai acontecer num momento de constância e comunhão com Deus dia após dia, na sua palavra, em orações, se humilhando diante de Deus. Você vai conhecer a Deus. Se esforce por isso. Mantenha-se firme na fé nesse ano, em todos, claro, e lembre-se disso todas as vezes na sua vida que o ano chegar ao fim e o novo começar. Falta menos um para a gente conhecer Jesus face a face.